Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai escolher o melhor nome para assumir o esporte para a sequência do Campeonato Brasileiro 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Quem deve ser o novo técnico do esporte para a sequência do projeto da Série A 2025? E a gente vai começar a analisar possíveis nomes para treinar o Leão, a começar por Antônio Oliveira, treinador português de 42 anos, está livre no mercado. O seu último salário no Corinthians foi na casa dos 800 mil reais, mas no Cuiabá ele recebia ali algo em torno de 350 mil. Clubes recentes: Cuiabá, Curitiba e Corinthians. O Cuiabá 2 vezes, e as 2 vezes chegando já com o semestre em andamento, né? Chegando ali para trabalhar no Campeonato Brasileiro e evitar o principal, atingir, melhor dizendo, o principal objetivo, que era a permanência na Série A. No Coritiba, iniciou temporada, não conquistou ali os objetivos e caiu logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro após perder por 3-0 para o Flamengo. No Corinthians também chega na reta final do Campeonato Estadual, não consegue dar resultados no Campeonato Brasileiro e também é demitido. E aí a gente vai para o desempenho do Antônio Oliveira em Série A. São 87 jogos, 26 vitórias, 24 empates e 37 derrotas, o que dá um aproveitamento médio de 39%. 1,2 pontos conquistados é a média do Antônio Oliveira na Série A. 86 gols marcados, 96 gols sofridos. Metas esportivas alcançadas ou não. No Corinthians tinha o Campeonato Paulista, não conseguiu. E aí depois no início do Brasileirão caiu. No Cuiabá conseguiu atingir todas as metas, e aí até com um plus, né? No primeiro ano livrou o rebaixamento com uma certa antecedência, e na segunda passagem no Cuiabá conseguiu livrar o rebaixamento e ainda conquistar uma vaga para a Sul-Americana. Já no Curitiba não conquistou o Campeonato Paranaense e na primeira rodada do Brasileirão caiu diante do Flamengo. Formação tática que ele prefere: geralmente joga num 4-3-3, 4-1-4-1, e também num 5-4-1. A gente já viu essas variações, ou 5-3-2, são possibilidades que o técnico Antônio Oliveira pode utilizar. Outro nome que também é uma possibilidade de assumir o comando técnico do esporte é Eduardo Batista, que o torcedor vê com bons olhos. É um treinador que já tem passagens vitoriosas no clube, 2014, 2015. Tem essa questão, um lugarzinho no âmago, no coração do torcedor rubro-negro. E é um treinador que tem 53 anos, média de salário ali em torno de 150 mil, está livre no mercado. Os clubes recentes foram o Novo Horizontino, 31 meses, um trabalho a longo prazo, onde teve bons resultados, um bom desempenho. No Atlético Goianiense, já em contexto de Série A, e aí durou um pouco mais de um mês. E no Juventude também num contexto de Série A, também com 4 meses apenas de trabalho. E a gente vai ver o desempenho individual do Eduardo Batista na Série A. São 164 jogos. Aí a gente tá juntando jogo na época do Fluminense, do Palmeiras, do Sport 2014, do Sport 2015, 18. Aí a gente vem mais recente, Juventude e Atlético Goianiense. São 52 vitórias, 42 empates, 70 derrotas. Um aproveitamento médio de 40,2%, o que dá 1,2 pontos conquistados por partida. 167 gols marcados e 213 gols sofridos. E se a gente pegar o retrospecto recente do Eduardo Batista na Série A, ele assumiu dois contextos muito parecidos, né? Com a situação do esporte. Equipes que estavam na zona de rebaixamento e brigando ali para tentar sair e atingir o objetivo de quê? De se manter na Série A, que foi o Atlético Goianiense, apenas 6 partidas e aí uma vitória apenas conquistada. Juventude foi um período um pouco até maior, 17 jogos nesse recorte, e aí 3 vitórias o Eduardo Batista conseguiu. E no Sport em 2018, se a gente for olhar mais para trás, foram 8 jogos e uma vitória também conquistada. Metas esportivas dos trabalhos recentes do Eduardo: acesso à Série A da equipe do Novo Horizontino, bateu na trave 2 vezes, e conquistou também
a chegada, né, à semifinal do Campeonato Paulista em 2024. Em 2025 caiu nas quartas para a equipe do São Paulo. Atlético Goianiense e Juventude, ele não conseguiu atingir o seu principal objetivo, que era livrar as duas equipes do rebaixamento. Formação tática, é um treinador que gosta de utilizar geralmente um 4-2-3-1, né? Com um meia fazendo um extremo fazendo esse papel de meia pelos lados, um centroavante de melhor porte físico ali na grande área, mas jogadores em si que têm uma boa qualidade de jogo. Pode também utilizar outras formações, um 4-3-3, um 5-4-1. Então é um treinador que tem algumas formações interessantes. No Novo Horizontino, por exemplo, jogava ali no 5-4-1, no 5-3-2. Esse foi o recorte mais atual do Eduardo Batista na Série B. E antes de a gente seguir a nossa lista aqui e analisar o próximo nome do Sport, né, de treinador, queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater a meta de 17 mil inscritos ainda neste mês de maio. E se está acompanhando pelo celular, já aperta aqui no botão de hypar para que esse conteúdo possa ser espalhado aqui dentro do YouTube e alcançar milhões de rubro-negros em todo o Brasil e, claro, em várias partes do mundo, né? Então, queria pedir a você essa contribuição para que você ajude esse produtor independente aqui a ter o seu conteúdo de forma legal, honesta, compartilhado com milhões de torcedores. O próximo treinador é o Jair Ventura, um cara que já tem passagem pelo esporte, então o torcedor já conhece, tem 53 anos, tem contrato vigente, hoje está no Avaí, na campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, e tem contrato até o final de novembro de 2025. Salário hoje na casa dos 210 mil, e se o esporte quiser ter o Jair Ventura, com toda certeza vai ter que dar alguma compensação financeira ao clube catarinense. Trabalhos recentes do Jair. Em 2025 já passou pelo Goiás, e aí o desempenho não foi legal no primeiro trimestre ali, não conquistando o principal objetivo, que era o Campeonato Goiano. Um pouco mais atrás, na temporada passada, teve também um contexto de chegar muito similar ao que o Sport vivencia hoje, que foi o Juventude na Série A, para chegar para tentar livrar o Juventude da Série A. Foram 20 partidas e apenas 5 vitórias, então não conseguiu ali fazer o Juventude sair. Depois o Juventude contratou um novo treinador e conseguiu sair da zona do rebaixamento. E o bom trabalho mais recente dele foi no Atlético Goianiense, onde ele chega já no contexto de Série B, com a Série B rolando, o Atlético Goianiense ali na zona de rebaixamento, e ele consegue fazer o time dar um salto na tabela, engatar várias vitórias, fazer o Gustavo Coutinho um artilheiro da competição e o time alcançar o G4 e conquistar o acesso. Na temporada seguinte, também conquista o título goiano, mas não consegue ter bom êxito na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai olhar o desempenho do Jair Ventura na Série A, né? São 205 jogos por Santos, Corinthians, Botafogo, Sport e todos esses clubes que a gente também já analisou aqui. São 65 vitórias, 53 empates e 87 derrotas. Aproveitamento ali na casa dos 40%, média de 1,2 pontos conquistados, 201 gols marcados e 243 gols sofridos. Metas esportivas recentes: 2005 não bateu a conquista do Goianão. 2023 e 2024 conquistou os objetivos do Atlético Goianiense iniciais, que era o acesso à Série A e o campeonato estadual, mas não conseguiu livrar o Juventude do rebaixamento. Foi demitido ainda com o Campeonato Brasileiro da Série A em andamento. Formações táticas: a gente vê que o Jair Ventura é um treinador muito adaptável, né? Mas gosta geralmente de jogar no 4-2-3-1. Mas em outras equipes já atuou no 4-1-4-1, 4-5-1. É um treinador que também observa muito o contexto e o tipo do adversário que vai enfrentar. Então ele leva em consideração também essas informações. E o próximo treinador que a gente vai analisar é o Odair Hellmann, treinador de 48 anos, está livre no mercado, tem um salário aí na casa dos 600 mil reais e esteve um pouco longe do futebol
brasileiro recentemente, né? Os seus últimos trabalhos foram no contexto do futebol asiático, e aí a gente vai ver que treinou o Al Raed por 8 meses e o Al Riyad também por 8 meses. E o mais recente trabalho dele no futebol brasileiro foi o Santos, que também chegou ali no contexto de livrar o Santos do rebaixamento, conseguiu, mas depois não teve êxito no Campeonato Paulista na temporada subsequente. O Odair Helma na Série A tem apenas 100 jogos, né? Um contexto até pequeno, porque treinou apenas 3 equipes: Santos, Fluminense e Internacional. São 100 jogos, 45 vitórias, 27 empates, 28 derrotas, um aproveitamento muito bom de 54% de aproveitamento, né? Média de pontos conquistados 1.6, 126 gols marcados e 96 gols sofridos. A gente vai ver que nas metas esportivas, o Odair Helma no Al Raed chega para livrar do rebaixamento, que foi o trabalho mais recente, não consegue, desligado da equipe. E no Al Riyad ele teve êxito, conseguiu livrar a equipe do rebaixamento até com algumas rodadas de antecedência. O mesmo contexto lá no Santos em 2023 teve êxito, mas na sequência do Campeonato Paulista em 2022, melhor dizendo, no Paulista de 2023 não teve tanto sucesso e foi demitido da equipe do Peixe. Então a gente vê que é um treinador que nos últimos anos tem trabalhado mais em contexto de equipes que lutam contra o rebaixamento. Sua formação tática mais usual é o 4-2-3-1. A gente vê que ele é muito adepto dessa plataforma, foi assim no Fluminense, no Internacional e também no Santos, mas tem algumas variações, pode utilizar um 4-3-3, um 4-1-4-1, é um treinador que se adapta também ao elenco. Próximo treinador, o que é que a gente vai analisar agora aqui no jogo direto? Paulo Pezzolano. E aí o Paulo Pezzolano tem uma particularidade muito grande, né? A gente vai ver que é um treinador de 42 anos, uruguaio, 600 mil, o último salário dele lá no Valladolid, mas no Cruzeiro ele recebia em torno ali de 300 mil, então a gente tem que ponderar essa questão do salário. Clubes recentes, você tem o Pachuca, 24 meses, o Cruzeiro 15 meses e o Valladolid 19 meses. É um treinador de projeto, né? Um treinador que passa um longo período nas equipes que trabalha e consegue ter resultados para isso. Então já é algo que chama a atenção no Paulo Pezzolano. Desempenho em Série A ele não tem. Ele conquistou um acesso e o título do Campeonato Brasileiro da Série B com o Cruzeiro, ainda gerido pelo Ronaldo Fenômeno, né? Depois foi para uma Série A, mas não chegou na Série A, porque ele foi demitido no Campeonato Mineiro, né? Não conseguiu ter êxito no Campeonato Mineiro, mas foi uma demissão que foi quase uma promoção, né? Sai de um contexto de Campeonato Brasileiro que poderia disputar, de Brasileirão, de Série A, e vai para um Valladolid para disputar a Série B. E aí ele consegue ter também êxito. Mas a gente vai ter aqui como recorte mais próximo da nossa realidade é o desempenho dele na Série B. Claro que a gente vai ter que ponderar, claro, as forças das equipes, mas foram 38 jogos, 23 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 68%, média de pontos conquistados 2.1, 53 gols marcados, 26 gols sofridos. É um treinador muito ofensivo que também preza pelo equilíbrio. Defensivamente também é uma equipe que sofre poucos gols. A gente vai ver que as metas esportivas ele geralmente consegue alcançar. No Pachuca era chegar até as oitavas de final, alcançou com êxito. No Cruzeiro acesso à Série A, conseguiu. No Mineiro não foi tão bem. Já no Valladolid, chega e conquista o acesso à La Liga em 2023-24. E agora já foi desligado da equipe do Valladolid, a equipe ali apenas com 5 vitórias na zona de rebaixamento. É um treinador que tem a formação tática mais usual 4-3-3, mas também tem outras formações, 4-1-4-1. E nesse Cruzeiro de 2022, ele melhora muito quando ele muda um pouco de plataforma. Ele vem para o 3-4-3 e esse Cruzeiro deslancha, começa a fazer gols, começa a sofrer poucos gols e conquista o título da competição nacional. E a gente sai do Paulo Pezzolano e vai analisar agora o Ramon Dias, né? Treinador
argentino de 65 anos, que tem um currículo que dispensa apresentações, mas que tem um salário pesado, né? Cerca de 1,5 milhão foi o último salário no Corinthians. No Vasco recebia até mais, 2 milhões de reais. Clubes recentes, Al Hilal, Vasco e Corinthians. No Al Hilal passou 15 meses, no Vasco 9 meses e no Corinthians igual período de 9 meses. Na Série A, a gente vai ver que tem um recorte pequeno. São 52 jogos por Vasco e por Corinthians. 23 vitórias, 10 empates e 19 derrotas. 50,6% de aproveitamento, média de 1,5 pontos conquistados, 80 gols marcados e 65 gols sofridos. Ele chega em contexto de Corinthians e de Vasco para, por exemplo, no Vasco, para livrar do rebaixamento. Consegue, no vá barrar, e consegue livrar o Vasco do rebaixamento. E aí depois, iniciando a temporada subsequente, não consegue ter êxito no Carioca, não consegue ter êxito no início da Série A e é desligado. Vai para o Corinthians e aí você tem ali um Corinthians chegando na zona de rebaixamento, faz o Corinthians sair da zona de rebaixamento e ainda alcançar uma vaga na Libertadores. Só que no ano subsequente não conquista a classificação para a fase de grupos da Libertadores, mas conquista o Campeonato Paulista diante do maior rival, diante do Palmeiras. No Al Hilal, ele tinha dois objetivos principais na temporada 22-23, que era ser o campeão saudita e ser o campeão da Champions League asiática. E nos dois não teve êxito o treinador Ramon Dias. Formação tática mais usual, 4-2-3-1, mas que no Corinthians, por exemplo, já usou um 4-4-2 losango, um 4-4-2 tradicional, um treinador que se adapta muito ao que tem nas mãos e gosta de potencializar muito seus jogadores. E outras formações também foi o 4-3-3. O próximo treinador que a gente vai analisar é o Fábio Carille, né? Treinador de 51 anos, brasileiro, salário ele na casa dos 700 mil reais, está livre no mercado, que foi demitido recentemente do Vasco. Clubes recentes, né? Trabalhos recentes. O Varen Nagasaki passou 18 meses no futebol japonês. Santos 12 meses e Vasco iniciou a temporada e não teve tanto êxito. Desempenho em Série A. A gente vai ver que são 109 jogos do Fábio Carille à frente de equipes na Série A. 48 vitórias, 33 empates e 28 derrotas. 54% de aproveitamento, 1,6 pontos conquistados, 120 gols marcados, 94 gols sofridos. Metas esportivas recentes. No Varen Nagasaki, chegar ali no G8, na J-League, conseguiu. No Santos, o título da Série B, muito contestado pela falta do futebol alegre que o torcedor do Santos queria ver, mas uma expectativa totalmente real, e a gente vê isso acontecer no Santos em 2025 também, mas conquistou o título, bateu a meta, e no Paulista do mesmo ano não conseguiu ter êxito. No Carioca, no Vasco, o Vasco padeceu no Campeonato Carioca e aí inicia o Campeonato Brasileiro com muita oscilação, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana, e é desligado pelo presidente Pedrinho. Formação tática, gosta muito do 4-2-3-1, ou jogar com dois pontas mais agressivos, ou em alguns momentos ter um desses pontos, um jogador com mais capacidade de articulação, que é o mais natural que o Fábio Carille gosta, né? Foi assim no Corinthians, onde ele tinha o Jadson, foi assim mais recente no Vasco, onde ele tinha o Nuno Moura, né? Então é um treinador que gosta de ter um extremo ali jogando com mais capacidade de articulação. Outras plataformas, 4-3-3 e também o 4-1-4-1. O novo treinador que a gente vai analisar aqui é o Maurício Barbieri, né? Treinador que foi recentemente desligado do Atlético Paranaense, estava na Série B, então é um treinador livre no mercado, tem 43 anos, o brasileiro, e salário ali na casa dos 300 mil reais. Clubes recentes, Vasco, aí você tem aí um Juárez no México e também o Atlético Paranaense já entra na conta nessa temporada 2025. Em Série A, são 144 jogos. A maioria desses jogos é pelo RB Bragantino, onde ele foi muito bem. Então, tem 52 vitórias, 46 empates e 46 derrotas. Um aproveitamento de 46,8%. Média de pontos conquistados, 1,4%. 192 gols marcados. É um treinador muito ofensivo, mas é um treinador que também sofre muitos gols, né? 173 gols sofridos.
Metas esportivas: no Vasco iniciou a temporada, não conquistou o Carioca e no Campeonato Brasileiro não foi tão bem. No Juarez chega num contexto muito mais modesto, de dificuldade financeira, e faz o time jogar o suficiente para se livrar do rebaixamento e bate a meta. O Atlético Paranaense foi um treinador que não conquistou o Campeonato Cearense, o Campeonato Paranaense, perdão, em 2025, e também não teve um bom início de Série B, ficando fora do G4 das expectativas do torcedor do Atlético e também de toda a gestão do Atlético Clube Paranaense. Então, a gente vê que é um treinador que nos últimos anos não tem conseguido bater as metas. A formação tática 4-2-3-1, mas muito usual do 4-3-3 também, num jogo de posição. Gosta muito desse 4-3-3, desse 4-1-4-1. No RB Bragantino isso ficou muito marcante. Então é um treinador que também tem uma boa possibilidade aí de aparecer no esporte. E o último treinador que a gente vai analisar aqui é o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha, que no futebol brasileiro teve aí em contexto de Santos e RB Bragantino. É um treinador português de 54 anos. No Santos, seu salário era na casa dos 850 mil, mas no RB Bragantino recebia ali algo em torno de 350 mil. Está livre no mercado, mas está com uma pendência ali com a equipe do Santos. Então não sei se ele toparia já assinar um contrato com outro clube, porque o Santos teria que pagá-lo, e para ele se transferir também tem essa questão de para aparecer no bid ele tem que se desligar do Santos. Então eu acho que é muito inviável nesse momento. Clubes recentes, tem o Tajeres da Argentina, passou 6 meses. O RB Bragantino foi quase 24 meses, né? Quase 2 anos, 22 meses para ser mais preciso, e no Santos apenas 4 meses. Universo de Série A, o desempenho individual do Pedro Caixinha: 72 jogos, 25 vitórias, 22 empates e 25 derrotas. Média de 45% de aproveitamento, 1,3 pontos conquistados, 86 gols marcados, 80 gols sofridos. É um treinador que tá ali sempre na conta do chá, né? Consegue fazer mais gols que a média de jogos, mas também sofre mais gols do que a média de jogos. Metas esportivas: no Campeonato Argentino, chegar no G10, não alcançou a meta. No Brasileirão, conseguiu em 2023 se classificar para Libertadores. Já no ano subsequente, 2024, a equipe do RB Bragantino brigou para não cair. Ele não alcançou a meta de classificação para Libertadores. E no Santos, iniciou a temporada não alcançando os objetivos primários, que era ser campeão paulista. Formação tática mais usual, um 4-3-3 com variação para o 4-1-4-1. E no Tajeres utilizou até o 4-2-3-1. Fazendo essa análise mais completa aí dos treinadores, desse perfil dos técnicos que estão na lista do esporte para serem contratados, a gente vai analisar agora quem pode atingir os objetivos que o esporte tem para esse momento de Série A. A gente vai ver quem tem possibilidade de oferecer um ataque letal, um ataque que faça gols, que aproveite as chances que consegue ter. A gente vai ver um treinador que tem a capacidade de ter uma defesa mais coesa e que oportunize menos chances de gol ao adversário. Um treinador que tem a capacidade de potencializar atletas, de recuperar atletas. E um técnico também que caiba dentro do orçamento. Então a gente vai fazer uma análise agora neste sentido. E dessa maneira a gente chega a esse resultado, né? Esse checklist de treinadores, né? A gente tem aí os 9 nomes analisados e as características que são importantes para que o esporte consiga sair dessa zona de rebaixamento, consiga ter êxito no Campeonato Brasileiro da Série A e alcançar a sua meta de permanência. A gente vai ver aqui as características: ataque letal, defesa sólida, potencializar atletas e orçamento. Antônio Oliveira é um treinador que, como a gente pôde ver, na média de gols, em contexto de Série A, não tem um ataque tão letal. O último trabalho dele no Cuiabá conseguiu até sobressair, mas no panorama geral, quando a gente analisa a trajetória do Antônio Oliveira na Série A, não tem esse aspecto. Defesa sólida da mesma maneira. Quando a gente vai olhar a potencialização de atletas, ele conseguiu. É um treinador que consegue recuperar atletas. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Corinthians. Ele tentou fazer o Yuri Alberto dar muito certo, né? O Yuri Alberto conseguiu ter alguns lampejos, mas depois só veio dar certo lá com o Ramon Dias.
mas fez o Matheus Alexandre jogar muito bem em contexto de Série A, fez o Wellington Silva jogar muito bem em contexto de Série A, fez o Daverson ser artilheiro do Cuiabá num contexto de Série A. Então é um treinador que consegue potencializar atletas. No orçamento tá a exclamação, por quê? Porque no último salário dele foi 800 mil no Corinthians, mas no passado não tão recente ele recebeu ali cerca de 350 mil na equipe do Cuiabá. Eduardo Batista, ataque letal. O ataque letal é uma exclamação porque ele tem uma média de gols pró até superior à média de jogos que ele tem em Série A, mas nos últimos trabalhos em Série A isso não se colocou à prova. Então coloco com uma exclamação grande, apesar do contexto falar que ele tem um ataque muito positivo, né? Defesa sólida, os últimos trabalhos mostram que não, o contexto geral também mostra que não, um treinador que sofre muitos gols, consegue potencializar de fato muitos atletas. Isso no Novo Horizontino ficou muito claro, né? Onde ele pegou vários jogadores de outros clubes que eram escanteados, o Marlon, pegou Pablo Diego e fez esses jogadores dar muito retorno técnico dentro de campo, e a equipe do Novo Horizontino alcançar patamares dentro da competição que dificilmente alguém imaginava só olhando os nomes disponíveis, mas nos trabalhos recentes em Série A não conseguiu ter o mesmo êxito. Conseguiu lá em 2014, 2015 no Sport, depois no Palmeiras, depois no Fluminense, mas é um hiato muito grande, né? Orçamento, o treinador que cabe dentro do orçamento do Sport, recebendo ali cerca de 150 mil. Jair Ventura, ataque letal, não é um cara que faz muitos gols, a gente vê isso muito claro, principalmente nesse trabalho recorte recente dele. No contexto mais amplo tem até um bom número de gols, né? Mas não é o cara que tem um ataque tão letal assim, que tem muito volume e aproveita as chances. Defesa sólida é um pouco contraditório, né? Mas a gente está analisando aqui o contexto geral. No contexto geral, o Jair Ventura sofreu muito mais gols do que a quantidade de jogos. Em que pese a gente veja que existe uma organização defensiva muito boa nas equipes do Jair Ventura. Isso é ponto. Mas não dá para desconsiderar que também a equipe, mesmo nesse contexto, sofre gols em demasia em alguns jogos, como sofre goleada em situações pontuais, né? Potencializar atletas é algo que ele faz isso muito bem. No Atlético Goianiense fez com Gustavo Coutinho. Naquele Sport de 2020, onde ele livra o Sport do rebaixamento, consegue fazer o Thiago Neves ser a mola mestre desse Sport que foge do Z4. Depois no próprio Juventude, né, ele consegue ter um bom êxito. Tem feito bons trabalhos agora no Avaí, conseguindo fazer alguns jogadores reativar o Aleph Manga, por exemplo, conseguindo ter um bom desempenho novamente. Então, um treinador que consegue potencializar atletas, sim. Orçamento também, eu acho que está dentro ali do orçamento do Sport, 210 mil. Acho que cabe bem o Jair Ventura neste quesito. Odair Helma tem um ataque muito positivo, né? São 100 jogos apenas em Série A, 3 clubes treinados, mas tem um bom ataque, geralmente. Uma defesa que é sólida, sofre menos gols do que partidas. É um ponto fundamental para quem quer se manter na Série A. Consegue potencializar atletas. Foi assim no Internacional, com o D'Alessandro. Foi assim no Fluminense. Mais recentemente no Santos, naquela encorpada ali que o Santos deu, naquele arranque, também fez isso muito bem. Mas tem uma exclamação na questão do orçamento, né? 600 mil reais é um salário que está um pouquinho fora da meta do Sport. Claro que o Pepa não ganhava nada tão longe disso, mas está um pouco maior do que o Pepa ganhava. Pesolano é um treinador que a gente tem que colocar o asteriscozinho porque não tem vivência em Série A. Não tem esse contexto para que a gente possa ter como parâmetro. Mas no contexto mais próximo que a gente teve disponível, que foi a Série B, sobrou ataque letal, defesa sólida,
conseguiu potencializar atletas, Zé Ivaldo, conseguiu colocar muito a equipe para jogar, Matheus Davó fazendo gols, né, naquele contexto de Série B, mas no orçamento também, salário na casa dos 600 mil, foge um pouquinho do esporte, mas é tudo negociável, né? Tudo negociável, como a gente fala, porque no Cruzeiro ele ganhava em torno de 350 mil reais, lá no Valladolid é que ele recebia 600 mil. Ramon Dias é um baita nome, mas tem um ataque letal, uma defesa que não é tão sólida, é um treinador que as suas equipes fazem muitos gols, mas sofrem muitos. Treinador que geralmente aplica goleadas, mas também quando perde de forma, em alguns momentos, acachapantes, né? É uma montanha russa, mas consegue atingir os objetivos. A gente viu no Vasco e no Corinthians recentemente. Consegue potencializar atletas. Olha o que ele fez com o Yuri Alberto, né? Ele e o Emiliano, né? Conseguiram fazer o Yuri Alberto jogar muito, encaixou ali o Memphis Depay também. Então, é um treinador que gosta de potencializar os atletas, não tem a rigidez da sua plataforma acima dos atletas. Mas o orçamento é muito fora da realidade. 1,5 milhão de reais o último salário. Fica muito distante o Ramon Dias de uma possibilidade do esporte. Fábio Carille. Fábio Carille é um treinador que, se a gente olha só para o trabalho dele recente, né, a gente tende a olhar com preconceito. Mas no geral, em Série A, o Fábio Carille consegue fazer coisas boas. Principalmente para o patamar que o esporte quer, que é se livrar do rebaixamento. Ele tem um ataque positivo, ele tem uma defesa sólida, sofre menos gols do que a média de jogos, faz mais gols e consideravelmente mais gols do que a média de jogos. Recentemente não conseguiu potencializar atletas. Eu falo pelo fato do Santos na Série B, vamos lá, o Guilherme, porque o Guilherme já vem jogando bem já com o Guto Ferreira, já jogou bem com o Vojvoda, com o Fábio Carille também jogou bem, com o Caixinha também jogava bem, então para mim é algo nato do Guilherme, não consigo apontar para o Fábio Carille. E quando a gente olha o Felipe Coutinho com o Fábio Carille, Coutinho não conseguiu desempenhar um grande desempenho que se esperava. Então tem essa exclamação, mas num passado assim, fez o Jadson jogar muita bola, fez o Ralf jogar muita bola, fez o Wagner Love encaixar como uma luva naquele Corinthians. Então é um treinador que tem, num passado um pouquinho mais distante, um histórico de potencializar atletas, mas recentemente não tanto. Orçamento, exclamação, porque ganha na casa dos 700 mil reais, então um salário acima do teto do esporte atualmente. Pedro Caixinha, ataque letal, defesa sólida, nem tanto assim, é um ponto de exclamação, porque é uma equipe que sofre gols, uma média de mais de um gol por partida, mas compensa ali porque consegue fazer um pouco mais de gols do que sofre. Então fica ali na exclamação. Potencializar atletas, no Santos não conseguiu fazer isso. Você tinha um Neymar, claro, que não estava tão disponível, mas nos jogos que teve disponível, a gente não conseguiu ver esse Neymar tão solto, né? E acho que até por uma questão individual. E não conseguiu ali encaixar o Soteldo, não conseguiu encaixar outros atletas. Então a gente vê um Santos que não foi tão bem. Mas a primeira passagem do Caixinha no RB Bragantino foi muito positiva. Foi muito positivo, uma equipe que jogava bem, tinha um perde-pressiona muito interessante, então conseguiu potencializar, mas recentemente não teve tanto êxito. E no orçamento é um cara que está muito fora, né? Principalmente pelo salário recente, 850 mil no Santos. No RB Bragantino ganhava em torno de 350 mil. E o que a gente vai vendo em comum é que quando o cara vai para uma equipe do eixo paulista ali, ó, o salário aumenta demais, né? O salário aumenta muito. Foi assim com o Caixinha, foi assim com o Antônio Oliveira. E Maurício Barbieri, que foi o treinador demitido recentemente do Atlético Paranaense, tem um ataque muito positivo, um cara que faz muitos gols, mas sofre demais. É um treinador que é capaz de aplicar goleadas insanas numa rodada e sofrer igualmente em outras, ou até mesmo abrir 3-0 e sofrer empates. Consegue potencializar atletas. Nos últimos trabalhos não ficou nítido isso, nem no Vasco, nem no Atlético Paranaense. No RB Bragantino, ele fez isso muito bem.
Eric Ramírez, Eduardo Sacha, você tinha ali o Jadson como meio-campista, você tinha Elinho, então era um time muito bem potencializado. Mas era um treinador que estava iniciando a temporada, um treinador que conhecia muito os seus jogadores, já num contexto de assumir trabalho no meio do caminho, como foi o Juarez, ou num contexto um pouco mais de dificuldades, como foi o Vasco, que até mesmo o Atlético Paranaense na Série B já não teve tanta capacidade. No orçamento cabe, ganha ali cerca de 300 mil, mas é um treinador que oscila bastante, não traz a regularidade e a consistência que o esporte precisa. E aí, fazendo esse filtro, a gente chega aí a 4 nomes, né? Que tem menos resistências e menos checklists, né? Menos tincados nas características que o esporte precisa. A gente chega aí a Fábio Carille, tem 2 pontos muito positivos, que são os ataques e a defesa. A questão do orçamento é um ponto de interrogação. Você tem aí um Pesolano, em que pese o contexto de não ter vivenciado uma Série A, que também está fora, mas tem uma adaptabilidade muito, muito impressionante. Foi assim quando chegou no Cruzeiro, foi assim quando foi para o Valladolid, num contexto também de segunda liga lá. Então isso chama a atenção, essa adaptabilidade do Pesolano, né? E aí, cara que tem um ataque muito bom, a defesa também, consegue potencializar atletas. Tem o asterisco do orçamento e também dessa questão de não ter vivência na Série A. O Odair Hellmann tem 2 pontos positivos, né? Que é um ataque que faz gols, uma defesa que sofre poucos, consegue potencializar, é só o orçamento que precisa se enquadrar. E o Eduardo Batista, né? Você tem aí um Eduardo Batista aí, dentre esses possíveis nomes, que tem menos X do que os demais, porque tem ali uma exclamação no seu ataque que é muito mais positivo do que negativo, dentro da realidade de jogos. E claro, conhece o ambiente, já tem uma cultura de vitória dentro do clube. Então, para mim, são esses 4 nomes: Carille, Pesolano, Odair Hellmann e Eduardo Batista. Eu iria em um desses 4 treinadores. E dentro desses 4, eu ficaria muito pendente aí ou no Fábio Carille ou no Odair Hellmann, pelo contexto de pontos de desempenho em Série A, que já são, em tese, certeza, né? Por mais que o Fábio Carille venha fazendo trabalhos que dentro do patamar que ele estava, de Vasco, de Corinthians, de Santos, não seja tão empolgante, mas para o patamar do esporte é fundamental sair da zona do rebaixamento e conquistar até uma beliscar ali, uma Sul-Americana. Para o esporte seria um grande título, mas se livrar do rebaixamento é sensacional. O Odair Hellmann conseguiu isso já num contexto mais similar. O ponto do Odair é que está um pouco fora do futebol brasileiro. O nome que, se de fato, que me empolga mesmo, seria do Pesolano. Tem uma adaptabilidade fantástica, mas tem o ponto de ser uma interrogação. Mas se for pela certeza, eu iria no Carille ou no Odair. Fugindo da caixinha, Pesolano seria o meu nome. Você não fecha com nenhum desses 3, eu iria para o Eduardo Batista pela questão da figura, da representatividade dentro do clube. É um treinador vencedor, então vai ser um treinador respeitado. Os caras vão ver, mesmo que não olhem para a história do Eduardo Batista como treinador e vejam, esse cara não é vencedor. Mas dentro do clube ele tem uma história dentro do clube, foi campeão da Copa do Brasil como preparador físico, foi um cara que de 1% fez o Sport ser campeão da Copa do Nordeste e tem 2 dos melhores desempenhos recentes do Sport na Série A. Foi ele que estava no comando. Então seria também uma bola dentro, caso esses outros 3 nomes que eu disse não fechem. Mas e aí, torcedor do esporte? Quem é o melhor treinador desses que a gente apresentou aqui no canal Jogo Direto para assumir o comando técnico do esporte? Quem você escolheria para ser o treinador do esporte para a sequência do projeto Yuri Romão Esporte Série A 2025?
escreva aqui nos comentários. Vamos debater muito sobre quem são esses nomes, quem é o melhor nome para assumir o esporte. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ajudando a gente a bater a meta de 17 mil inscritos. E eu vou deixar como sugestão 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.